ano disse estar preocupado com o que chama de Bem-vindos ao debate da semana com Joaquim Sousa, Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho, num conjunto de dias em que houve calor de fartura e, para não variar, algumas festas que terão algum epílogo no próximo domingo no Chão da Lagoa. Mas antes das férias, vamos falar dessa componente que é característica nossa, uma ilha sempre envolvida em arraiais e outros que tais. Teremos também abordagens às listas à Câmara Municipal do Funchal, numa semana em que se ficou a conhecer mais pormenores sobre a candidatura do PSD, mas também em que surgiram algumas polémicas ligadas à tão falada massificação do turismo que tem dado briga, nomeadamente com aspectos que são sui generis, nunca tínhamos visto na região esta marcação de estacionamentos, não com os carros, mas com pessoas. O que nos motivou, inclusive, a fazer recentemente um fact-check sobre essa matéria e levou a polícia a deixar claro que quem pratica determinado comportamento corre a risco de ser multado e as coimas até não são muito simpáticas. Este, como disse, é o último debate da semana antes das merecidas férias. Pedro Coelho, a Assembleia ainda trabalha ativamente também, tem pouco tempo de rodagem. Qual foi a frase ou a situação que, na tua ótica, marca esta semana? Tivemos na Assembleia da República, no dia de ontem, o debate do Estado da Nação. E está bom o Estado? Foi uma oportunidade, foi um momento de transparência, de verdade, para o Primeiro-Ministro ter a oportunidade de dizer com dados como é que está o país. Era também uma obrigação do Governo e dos deputados também dizer aos portugueses, esse dever de dizer aos portugueses em que estado é que se encontra. E a verdade é que o país está mais confiante, o país voltou a acreditar, a AD é o garante da estabilidade política, o PS está com desnorte total. Mas já tem novo líder. Sim, tem novo líder, mas acho que os indicadores sociais e económicos, dá 15 meses esta parte, depois nós temos a consciência que andamos na rua, lá está melhor. Obviamente não resolvemos os problemas todos. Há aqui um relacionamento com a Madeira que é importante. O Governo da República está a ouvir o Governo da Madeira. Há uma cimeira, aliás, o próximo Conselho de Ministros estarão presentes o Presidente do Governo Regional da Madeira e o Presidente do Governo Regional dos Açores. E temos uma situação que foi iniciada ontem pelo Sr. Primeiro-Ministro, para além da redução do IRS, também vai chegar aos bolsos dos portugueses das ilhas. Temos a questão daquele complemento extraordinário para as pensões até 1.500 euros, que é uma boa notícia. Voltando ao estado do Marítimo, aliás, agora falando do estado do Marítimo, hoje há uma Assembleia Geral, temos connosco o Presidente do Conselho Fiscal, o Marítimo vai ser vendido a brasileiros, não é? É uma pena, se calhar a solução agora é uma solução que foi encontrada, mas isto é preciso não esquecer. Foi o resultado de há 3 anos esta parte, de uma má direção que levou o Vasco da Liga e depois esta direção tinha recursos financeiros, sobretudo de receitas, que antecipou receitas junto da banca, salvo erro, do estádio, contato programa que tinha com o governo, e o Marítimo, nesta época, quase que descia. E isso é lamentável, é o maior das ilhas, é uma marca da Madeira, do desporto na Madeira, e é com muita pena que acontece que o capital pode mudar de mãos, sendo que os acionistas atuais, os pequenos aforradores, têm o direito de preferência, se essa for a sua vontade. Agora, poderá ser a única solução, agora convém não esquecer o passado, quem pôs o clube nesta situação e quem disse que ia resolver e não resolveu. Ficam os olhares do Pedro Coelho para o estado da nação e o estado da região
futebolística. Miguel Silva Gouveia, que frase ou que aspectos destacas nesta primeira abordagem? Um, Bom, boa tarde a todos, cumprimentar-te a ti, Ricardo, ao Pedro e a todo o auditório da TSF Madeira. Antes da frase que eu tinha aqui escolhida, permite-me aqui abordar um pouco os temas que foram aqui referidos pelo Pedro, nomeadamente o estado da nação, em que o Pedro diz, faz lembrar aquela célebre frase do primeiro-ministro de má memória para Portugal, que dizia que Portugal está melhor, Não. Portugal está melhor, os portugueses aqui ainda não o sentem. Portanto, fez-me lembrar esta situação. Mas o Estado da Nação, ontem, de facto, eu não consigo perceber onde é que o Pedro vi que há maior transparência, mais confiança, a começar quando, e há que relevar também a intervenção de Rui Tavares do Livro, quando apontou que, pelos vistos, o Primeiro-Ministro é mais lesto a preservar a identidade dos clientes da Spinum Viva do que o nome das crianças alegadamente estrangeiras em escolas portuguesas. Portanto, não se preocupou que esses nomes fossem preferidos em Assembleia da República, não lhe mereceu qualquer reparo, no entanto, moveu mundos e fundos para evitar que os clientes da sua empresa Spinum Viva fossem conhecidos. Isto mostra muito bem a confiança e o nível de transparência com que este governo está a gerir os destinos de Portugal, mas com certeza teremos oportunidade para outros debates da nação com mais factos, além da propaganda que este governo habilmente tem conseguido levar a cabo, sendo que a Ministra da Saúde ainda não alinhou 100% nesta nova modelo de comunicação. Só em resposta ao Pedro também, uma vez que abordou-me aqui, ele trouxe-me para um tema do Conselho Fiscal que presido do Clube Sport Marítimo e da Assembleia Geral que teremos hoje aqui no Funchal. Lembro-me que o Pedro, tal como eu, foi a uma Assembleia Geral também, onde, tal como eu, também participou e teve essa intervenção, na altura, abordando um plano estratégico que foi apresentado pela anterior direção. Portanto, espero que, como sócio do Marítimo, e faça esta importante decisão que temos para tomar em cima da mesa, o Pedro também hoje possa participar dos trabalhos e dar o seu contributo. A frase que eu tinha escolhido é uma frase, ou melhor, é um assunto que tem gerado várias frases. Podia começar pela frase do líder do grupo parlamentar do PSD, que depois de ser aprovada a lei da nacionalidade, virou-se para as bancadas da esquerda e diz: habituem-se a este tipo de governação que é PSD, ou melhor, AD, e chega com uma coligação que alguns chamam xeringonça, outros chamam adega, mas a realidade é que isto leva o país quase para um nível de conversas de tasca que infelizmente não era um hábito acontecer na Assembleia da República. Mas na sequência disto, soubemos que o Presidente da República se prepara para não promulgar esta lei e senti-me tentado a saudá-lo por essa iniciativa. Não que espante muito os portugueses, porque na verdade os governos PSD são campeões na inconstitucionalidade de leis, basta lembrar todos os orçamentos de Estado no mandato em que Pedro Passos Coelho tentou retirar direitos constitucionalmente consagrados, e ia saudar o Presidente da República por esta iniciativa. No entanto, verifiquei as últimas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa para com os habitantes do bairro do Talude, cujas casas se viram ou foram demolidas por um autarca que lamentavelmente pertence ao partido que eu milito, do PS. Onde o Presidente da República dá a entender que aquelas pessoas pergunta se trabalham, se descontam para a Segurança Social, se têm direito àquilo que a Constituição prevê, não se percebendo muito bem onde é que quer chegar com este tipo de questões. Ora, eu acho que este jogo de meias palavras
que fomenta precisamente o discurso de ódio. Nós temos que ser claros quando defendemos direitos das nossas populações, sejam elas nascidas naturalmente em Portugal, sejam que tenham adquirido a nacionalidade a posteriori ou que sejam imigrantes e estejam a trabalhar em Portugal procurando uma integração plena ou na medida do possível, aquela que lhes permitam. Acho que deixar as palavras a meio é um contributo para o fomento de discursos de ódio e sabemos muito bem, quando semeamos ódios, quais as consequências para a sociedade que lamentavelmente se vê a emergir novamente um pouco por todo o mundo. Pedro, Não, houve aqui uma troca de sim, galhardetes, queres pôr alguma medalha? Só uma nota, nós, aliás, na Assembleia da República temos assistido isso e também quando alguns deputados são deputados barra comentadores televisivos, preciso termos a consciência daquilo que aconteceu no passado dia 18 de maio. Os portugueses escolheram de uma forma clara continuar a acreditar na AD e há partidos que têm um deputado, outros têm dois deputados, outros têm três deputados, outros que têm cinco deputados e falam de uma forma e com uma arrogância parecem ser os donos da razão. E, portanto, a democracia é isso mesmo, é respeitar as maiorias e também as maiorias têm que respeitar as minorias. Agora, o que foi dito pelo Ainda bem que lembras isso, que parlamentar, quero também falar o que sobre foi isso. dito pelo líder parlamentar no contexto do debate parlamentar é que parece que tudo aquilo que a esquerda diz é verdade e a esquerda ainda não percebeu que para as eleições, obviamente, a AD dialoga com todos e o não ainda é uma realidade, porque quando o Partido Socialista diz que nós estamos agora coligados com o Chega, é preciso não esquecer que houve sempre uma coligação negativa PS-Chega e muitas das medidas que a AD está a implementar normalmente não concernam à imigração, à questão da revisão da disciplina de cidadania, muitas das questões já estavam no programa eleitoral, depois foram vertidos para o programa de governo. Isto para dizer o quê? Que o habituem-se àquela que foi a vontade dos portugueses. É porque eu lembro-me que há uns anos atrás a vontade dos portugueses foi votarem em maior número no PSD, mas depois houve uma geringonça que inverteu aquela que era a vontade daqueles que mais votaram, foi na altura na coligação PSD-CDS. Portanto, só quem respeita a democracia é o Partido Social Democrata, a esquerda está moribunda e nessa linha, portanto, o habitua-se isto mudou esta legislatura para 4 anos e nem tudo o que a esquerda diz é verdade e nessa linha é preciso respeitar a vontade popular. Miguel. Não, ainda bem que o Pedro lembrou esta alusão ou estes lives de autoritarismo de Luís Montenegro, quando, no fundo, dá a entender que por existirem partidos que têm um representante parlamentar, ou dois, ou quatro, ou cinco, ou 50, Podem meter devem se vergar e aceitar como verdade absoluta tudo aquilo que diz o líder do primeiro-ministro. Ora, isto é uma tentativa de censura, é uma tentativa de imposição e de adulteração dos princípios democráticos, onde cada um, obviamente, vai para o Parlamento, quem é eleito, representar aquela que é a sua, ou aquelas que são as suas propostas, aquelas que são a sua visão para o país. E eu posso discordar daquilo que defende o PCP, eu posso discordar daquilo que defende a Iniciativa Liberal, mas obviamente que não lhes posso coartar a possibilidade de apresentarem as suas ideias e de as defenderem. Sim, mas E foi isso, e é isso que aparentemente Luís Montenegro parece que lida mal com partidos que até estão em minoria e larga minoria, teriam uma opinião diferente da dele. Ora, e este Habituem-se é um live de autoritarismo e de totalitarismo que acho que ficou mal ao primeiro-ministro. E tu aqui recordaste, poderia ter sido uma das palavras do dia, uma das frases da semana, que de facto acho que fui infeliz. Acho que fui infeliz essa tirada do primeiro-ministro. Ele tem que respeitar. Tens que enquadrar isso no contexto. Ele tem que respeitar. Político. É natural que no debate político tu ouças aquilo que tu não queres ouvir ou que discordas. Tu, como és presidente de Câmara, também tiveste uma oposição, eu também tive a minha oposição, agora faço oposição, até setembro, faltam 2 meses, mas temos que respeitar as ideias dos outros
e não tentar coartar-lhes a palavra e de alguma forma limitar os seus direitos democráticos. Acho que ficou mal ao Primeiro-Ministro. Fica esta troca de galhardetes a abrir o debate da semana que proporcionou também que conhecêssemos em profundidade aquela que é a composição da lista do PSD ao Funchal, com uma nuance curiosa. Afinal, as duas atuais vereadoras constam da lista. Um, Quando se suspeitava que Jorge Carvalho varresse completamente a lista de José Luís Nunes, que chegou em várias versões, em vários dias e com desfechos que, como aqui foi referido num dos programas, ao contrário do que disse na altura o candidato, não é assunto encerrado e provou-se claramente com esta nova composição. Miguel, eh, há aqui alguma nota que mereça destaque, sendo que o governo registra mais uma baixa, porque Carlos Rodrigues, que era adjunto nas finanças, passa a integrar a lista em lugar aparentemente elegível, já que é terceiro. Sim, precisa de ser eleito a vereador Claro. a tempo inteiro para poder ir para lá trabalhar e deixar o seu posto de trabalho atual. Bom, esta na verdade é a terceira ou quarta tentativa de listas que se conhecem depois de algumas vontades manifestadas, algumas em privado, outras em esferas partidárias, depois de manifestações de disponibilidade parte de alguns elementos do PSD que acabaram por ficar de fora das escolhas. Depois de duas listas apresentadas como listas de José Luís Nunes, uma primeira, acho que até foi aqui no. Então, estás a ser simpático, ON, pelo no menos ON. três versões houve. Ou pelo menos duas versões, ok, Sim. pelo menos duas versões foram anunciadas e com os candidatos ou aqueles que integrariam essas listas a se manifestarem publicamente, a dizer que era com muito, normalmente se costuma dizer, com muito orgulho, com muita honra, que aceitam um desafio, uma missão de serviço público e que pronto. E que agora se vêem, vemos uma terceira ou quarta versão de uma lista do PSD à Câmara do Funchal. As escolhas são aquelas que Jorge Carvalho sentia a necessidade de dizer publicamente que eram suas. Se calhar isso demonstra a necessidade de responder a uma pergunta que ninguém lhe colocou. Mas fê-lo. Uh, eu não, obviamente que não escolheria muitas daquelas pessoas para o trabalho autárquico, mas é natural, por uma vez que estou noutra força política e temos ideias diferentes para o conceito de cidade, mas acho que mostrou muitas as fragilidades do PSD na definição de que políticas pretende para a cidade do Funchal, sendo que algumas das pessoas que lá estão já tive a oportunidade, ou praticamente todas as pessoas daquela lista, tive a oportunidade de trabalhar no trabalho político e tenho respeito pessoal por todas elas. Mas obviamente que acho que poderiam existir soluções melhores e com certeza existirão soluções melhores do que a lista apresentada pelo PSD. Em tempos, o Pedro foi apontado como solução para o Funchal. Uh, não estava agora disponível, mas Pedro, qual é o teu olhar sobre esta lista do PSD? Agora parece que definitiva. Esta questão está a começar bem, é relevante e é importante que o Miguel não concorde com esta lista, porque sendo um partido diferente do meu, se concordasse eu ficava preocupado, e falou que esta lista é a quarta ou quinta escolha, e não sei se é a quarta, se é a quinta.
O que eu sei é que o PS foi tão rápido que a escolha que fez foi alguém que teve o pior resultado sempre em eleições autárquicas para o Funchal. Portanto, foram tão rápidos que foram logo escolher uma pessoa que teve o pior resultado sempre numa candidatura autárquica à Câmara do Funchal. Eu acho que esta equipa da PST-CDS é uma boa equipa. Obviamente, aqui Porque é um o CDS está lá também. há aqui Também há um- esse facto Sim, mas, arrestado pelo Pedro mas Quilo. foi Foi Caetano. mudado também. O CDS foi. O PS foi tão rápido que escolheu aquele que teve o pior resultado sempre. Também, se calhar, não há muitos do Partido Socialista que queiram ser candidatos ao lado de Paulo Cafofo, que, obviamente neste momento é uma figura que muitos socialistas não querem ter por perto, por razões óbvias, e basta É tóxico, relembrar. é uma figura tóxica. Os resultados eleitorais, assim o dizem, teve um mau resultado nas regionais, apresentou-se como candidato a presidente do governo, e o resultado que teve foi aquilo que todos nós conhecemos. Houve uma transferência de votos do Partido Socialista para o JPP, o PSD não perdeu votos e, portanto, obviamente que qualquer candidato autárquico do Partido Socialista não deve querer por perto o líder regional que já disse que ia sair depois das autárquicas. Mas voltando à lista do Funchal, obviamente, enquanto eu fui Presidente de Câmara, ao candidato, e eu escolhi as minhas equipas, e é normal que Jorge Carvalho tenha escolhido a sua equipa. É uma equipa que tem pessoas com formação técnica em algumas áreas, pessoas também que já Mas o já desenho é tiveram. muito igual ao do passado. Sim, mas o Gustavo não deve ser mudado. O próprio Jorge Carvalho já foi autarca, já foi presidente de uma junta de freguesia, que é um órgão de grande proximidade. Temos também, há ali um cuidado de definir por áreas de governação municipal em termos de pelouros, portanto, a entrada de Carlos Rodrigues parece-me que é para a área das finanças e orçamento. A questão do engenheiro Lobo também será certamente para o urbanismo. Umas variadoras para a área social, a manutenção há Da uma Helena senhoria Leal. da Helena Leal, que salvo erro foi em quinto e agora vai em segundo lugar. Portanto, é uma equipa que conhece a cidade, conhece o concelho, tem grandes. A Helena Leal não foi em quinto. A Helena Leal Foi foi repescada. repescada Complicada, depois pois, de terem mas teve sido desde a primeira hora, teve desde a primeira, despachados todos os sim, eleitos do CDS. teve Então, é desde a que primeira hora, quem iniciou aquele projeto, aquele pelouro, sim, foi uma vereadora do mas CDS, conhece, chamada conhece a doutora Margarida cidade, Pessoinho. conhece a cidade como ninguém, é uma pessoa proativa, de reconhecido mérito e, portanto, acho que esta continuidade de alguns elementos é importante até para que não se quebre a dinâmica que se manteve nos últimos 4 anos. E nessa linha, eu acho que é uma boa equipa, tem grandes desafios pela frente. Se eu fosse candidato, o maior desafio que eu tinha para a cidade do Funchal seria a mobilidade. Estudar a mobilidade, um plano de mobilidade urbana, perceber porque efetivamente temos alguns Compreendo nas suas constrangimentos, palavras que alguns por isso Bruno constrangimentos, Pereira não continua, alguns constrangimentos, não, acho que todos porque nós, fez um mau trabalho na mobilidade. não, acho que todos nós temos essa consciência que o Funchal está a crescer, temos mais turismo, temos mais pessoas e obviamente que em algumas horas do dia não é fácil circular no Funchal e também em algumas horas do dia também em Câmara de Lobos. São as dores do crescimento, é preciso encontrar as soluções e penso que a grande prioridade, na minha ótica, é sobretudo a questão da mobilidade, que é um grande desafio, para além de outras áreas que estão em curso, nomeadamente na área da habitação e nos investimentos do PRR. Mas os funcionários vão escolher, acho que a equipa é boa, é uma equipa capaz, é uma equipa que vai na sequência da vontade expressa pelo atual Presidente da Câmara, que estava a fazer, na minha ótica, um bom trabalho, de não continuar. O cargo de Presidente da Câmara é um cargo com muito sacrifício, vá lá, no sentido de É tem muito que ter uma exigente. grande disponibilidade, uma grande Mas disponibilidade. ela foi convidada. E o que eu sei é Que eu saiba, o que eu sei, publicamente ninguém a o que, convidou para o que eu continuar. sei é que foi vontade expressa da senhora Presidente não continuar para um próximo mandato. Portanto, vamos aguardar, vamos ver as propostas de todas as forças partidárias.
acho piada agora alguns candidatos falarem da polícia, falarem de mais autonomia para a cidade, e não falarem do que é essencial, que é a mobilidade, que é a recolha de resíduos, que é os planos para as freguesias, portanto, No fundo, tudo o que está mal no aparece, Funchal. aparece, nem tudo está bem, em todas as cidades, em todos os concelhos. Mas eu também queria gostava de falar das outras candidaturas É preciso lembrar que, das outras forças que antes desta variação tivemos outras variações e os problemas não foram resolvidos. Ninguém resolve em 3 anos ou 4 anos. não existia. Só para- Estes não existiam. Só para fechar a questão do PSD, neste contexto, o PSD chega à festa de domingo no Chão da Lagoa sem grandes margens em termos de surpresa, ou ainda há alguma fragilidade para acautelar eu acho- até domingo. Eu acho que já estão escolhidos os onze candidatos. Mas há umas ameaças de que em determinado sítio pode haver mais PSDs a serem candidatos. Eu acho acho que isso foi resolvido. Havia umas situações, obviamente, no meu conselho tínhamos os candidatos, depois a situação foi sanada, tivemos a situação em São Vicente e na Ribeira Brava também está sanada. Quer dizer, há muitas pessoas que querem ser Presidente da Câmara, querem ser candidatos, mas só pode ser um. E quem deve ser? Deve ser alguém que as forças vivas desse Conselho se revejam, alguém que os militantes desse partido se revejam, e é a última palavra sempre do presidente do partido, porque outra coisa que pode chocar aos nossos ouvintes, que é nem sempre o mais inteligente é aquele que tem mais votos e só ganha quem tiver mais votos. Portanto, tem que haver uma simbiose na equipa para termos alguém capaz, competente, com uma grande proximidade, com uma grande afetividade, não é para selfies, é para uma grande afetividade em saber ouvir, em saber ler, em saber, sobretudo, decidir, e nessa simbiose encontrar a melhor pessoa. Agora, noto, sobretudo no meu partido, que há uma renovação de quadros, de gente nova. A lista da Câmara do Funchal é exemplo disso mesmo, e, sobretudo, o Funchal é importante por uma razão muito simples. Para mim, a segunda figura, em termos políticos da região, em termos executivos, primeiro é o presidente do Regional da Madeira, e a segunda figura, para mim, é o presidente da Câmara Municipal do Funchal, porque toda a gente sabe quem é o presidente da Câmara do Funchal, muitos sabem quem é o seu secretário-geral da Economia, mas se fizermos uma sondagem, certamente as pessoas sabem quem é o presidente da Câmara, e alguns, se calhar, na altura não se lembrarão quem é o secretário Mais A, uma, B, C ou D. mais uma troca de Isso é galhardetes numa altura em Não é que, verdade? É verdade, é verdade. Muito bem. numa altura em que chegou Eu queria só aqui o dizer, Joaquim Sousa, mas sim, Miguel. para o Joaquim também ficar contextualizado, estamos a falar sobre a lista da Câmara do Funchal, a lista do PSD, a lista do PSD que vai a eleições numa coligação com o CDS, depois há outra lista do PSD que também vai a eleições, mas noutros partidos, porque na verdade são ex-autarcas do PSD que são dissidentes e vão concorrer por outros partidos. E o Pedro dizia que a lista é uma lista de experiência, que já tem todos experiência autárquica, até o candidato a líder, a presidente de Câmara, tem experiência numa junta de freguesia, como por exemplo São o Gonçalo, candidato do exatamente. Chega, também tem experiência de uma junta de freguesia eleito pelo PSD, portanto, aí estão os dois. Sai para olha, que esse candidato do Chega foi o candidato derrotado. Tem Não se passa por a isso. mesma experiência, mas foi eleito, ele foi eleito. Não, mas não foi Ele esteve presidente. lá, ele esteve lá na Assembleia. Jorge Carvalho foi presidente. Ele estava lá Já ganhou a eleição. na Assembleia. E outros também, e outros que foram eleitos, ou foram nas listas o número 2 do Chega, por exemplo, acho que foi também nas listas do PSD para a Câmara do Funchal. No entanto, não podes dizer que as pessoas têm experiência, Já vai falar. que as pessoas têm experiência e simultaneamente dizer que são renovação. Não são. Tudo, a lista vai até o 11º. Quando temos, por exemplo, a pessoa que está indicada, o Carlos Rodrigues, que é uma pessoa que está indicada para ter o pelour das finanças. Carlos Rodrigues foi autarca na Assembleia Municipal
durante os anos áureos de endividamento do Funchal, onde o Funchal foi resgatado por 3 vezes, sendo pagar a tempo e horas, o PRED, o PAEL, portanto, tudo no mandato até 2013, o Funchal teve vários resgates e este autarca, na altura, na Assembleia Municipal, agora regressa para um cargo de variação. Portanto, na prática, se essa é a experiência, é uma experiência de má memória. E a lista do PS? O que é que tem a lista do PS? Eles já falaram na semana em que era notícia, agora já deixou de ser notícia. Joaquim, Olá, Joaquim Miguel. Olá, Ricardo. Boa tarde, juntou-se. Pedro, Miguel. Agora nós passemos logo de imediato a este tema, nesta semana em que se soube a composição, pelos vistos, definitiva da lista do PSD à Câmara do Funchal. É verdade. Depois, antes de mais, boa tarde. Depois de muita especulação, o professor Jorge Carvalho apresentou a sua lista à Câmara do Funchal, traz uma série de alterações, muda muita coisa e isso, se calhar, não é de todo positivo para a ideia do Funchal sempre à frente, que trazia uma nova ideia de governança para a autarquia do Funchal e que nesta nova composição as duas pessoas que mantém são aquelas que não faziam parte dos eleitos iniciais do Funchal sempre à frente. Portanto, na realidade, esta é uma composição contra o Funchal sempre à frente. Ainda que dê uma ideia de continuidade, muda tudo. E isso não é todo negativo, atenção, não é essa a ideia que está aqui em causa. E é-me sempre complicado, como o Miguel fez questão de dizer da última vez que estivemos juntos, lá do Mário Duarte em Aveiro, que parecia que eu estava a dizer bem do candidato do PSD, neste caso Jorge Carvalho. E eu tenho alguma dificuldade em dizer bem mas o professor Jorge Carvalho acaba de fazer uma reformulação naquilo que era a lista do Dr. José Luís Nunes e trazer um conjunto de pessoas para as leads governativas, no caso de ser eleito, que realmente poderá, espero eu, dar uma ideia de governança para a cidade que ela realmente precisa. E embora tenhamos aqui a ideia, no caso do Carlos Rodrigues, enquanto membro da Assembleia de Freguesia, Municipal, perdão, acabava por ser alguém que tinha uma ideia de confronto com a variação que estava em exercício. No entanto, também me parece alguém que tem o bom senso e que vai ter, neste caso, o pelouro, no caso do PSD ganhar, PSD-CDS ganharem, terá o pelouro das finanças. E isso será a sua primeira, em função governativa, a sua primeira tarefa enquanto primeiro da governação. Agora, temos aqui um problema, parece-me que, e disse isto aquela última vez que estivemos cá, em que se calhar as listas da oposição seriam diferentes se fosse conhecida esta lista do PSD e não a do Dr. José Luís Nunes. Porque mesmo o professor Rui Caetano também apresentou a sua lista recentemente, na realidade é uma lista que, como o Pedro estava a querer dizer, que em termos de experiência de trabalho deixa um bocadinho a desejar nesta realidade. E isso, se calhar, poderá facilitar um bocadinho a vida ao professor Jorge Carvalho. De qualquer forma, há aqui nuances que depois nos levam a falar de um tema que o Miguel Silva Gouveia teve a oportunidade de apresentar também como nódoa negra neste as diferentes falências que tem a ver com a incapacidade de gerir uma cidade que tem mais gente, muita da qual mas, Ricardo, a grande questão é essa. A ideia do Funchal sempre à frente faliu, e isso é uma realidade, e isso que o PSD compreendeu isso quando praticamente muda tudo. E não estamos a falar de pessoas, estamos a falar daquilo que é a gestão de uma cidade que cresceu muito em termos daquilo que é o número de pessoas em permanência na cidade e que realmente tornou a vida dos funchalenses em algo muito difícil. Joaquim, não concordo contigo. Quando vem um candidato, é óbvio que faça a sua equipa. Portanto, o Ardente Pinto Gomes
foi Antecedeu. quem eu sucedi, quem me antecedeu e fez uma equipa diferente. O Celso agora, candidato, fez uma equipa Pedro, diferente. E o Arlindo nem eu Pinto fui Gomes, gestor, nem o Arlindo fui. Pinto Gomes terminou o seu mandato. Fez 3 mandatos na Câmara de Lobos e depois tu sucedeste o Arlindo Pinto Gomes e trouxeste a tua equipa. Houve uma ideia, mas mesmo tu próprio tiveste uma ideia de continuidade. Ah, Foste buscar o arquiteto, sim, mas não era com pelouro. não tinha pelouro, pá, mas o chefe de gabinete tiveste o cuidado de ir buscar alguém que te vinha atrás, portanto houve ali uma ideia de continuidade. Aqui essa ideia acaba por não existir. Agora, a grande realidade é que a vida da cidade, a governança da cidade mudou muito nestes últimos 4 anos. E aquilo que era a ideia do Funchal ser para a frente, claramente não se concretizou. E esse é um problema. Eu não percebo o espanto ou a surpresa, porque na verdade aquilo que estamos a assistir é o que o PSD trouxe ao Funchal nos últimos 4 anos, a nível de instabilidade, a nível de mudanças de pessoas, De variação, a nível de houve muita. saídas de vereadores, de administradores de empresas municipais, até chefes de gabinete bateram com a porta. Só que agora está a começar a fazer antes das eleições, está mais rápido. Agora começa a queimar pessoas E aí, antes mas das para uma coisa, eleições. aí compreende-se a presença do professor Jorge Carvalho, que, como disse anteriormente, é alguém que traz algum tipo de estabilidade. O Miguel Silva Gouveia criticou subejamente a questão de a gestão da cidade do ponto de vista turístico. E eu, na introdução, disse que de facto assistimos a coisas impensáveis, que se calhar não dependem tanto da gestão municipal, mas que derivam de um acumular de situações que resultam da massificação, de um acréscimo, do que lhe quiserem chamar. Obviamente e factualmente estamos a falar de uma região que tem gente por todo o lado, quase todas as horas, desde bem cedo e até bem tarde. E isto cria condicionamentos, Desconforto. conforto e cria coisas a roçar o domínio do incrível. Aliás, algum funchalense que viesse cá, que tivesse saído daqui em 2000 e regressasse cá agora, não conhecia o Funchal, vamos ser práticos. A diferença é tal, as alterações são tais, que realmente é complicado. Mas Joaquim, mas tens que perceber uma coisa, que há pessoas que saíram e estão em grandes centros urbanos. Em Madrid, em Barcelona, Sim, em Lisboa, Nova Iorque, onde tivemos sim. E depois querem regressar à sua terra e querem ver os pastos, os pojos, Claro, cá de férias. a ideia que tínhamos, Portanto, ó Pedro, ter sem consciência dúvida. que é ter uma ideia e gostar de uma coisa, mas depois não vai vir Mas, cá. Pedro, mas há uma desorganização, nota-se alguma desorganização, que é o que o Ricardo estava a dizer nesse campo. Por exemplo, sei lá, a nível da desregulação absoluta no trânsito. Para quem está habituado àquilo que era o trânsito do Funchal, tu neste momento, eu ainda ontem vinha numa estrada e achei estranhíssimo, que permitam-me dizer-vos isto. Vinha um indivíduo do meu lado esquerdo, porque ele era inglês, e ele vinha completamente em contramão. Epá, eu fiz-lhe sinal. Não vinha dentro do teu carro. Não. Mas é engraçado que nós, aqui na Madeira, pelo menos uma expressão que eu havia muito, é que está chamada zelha, não é? Nós dizíamos, olha, vem ali o inglês. Exato. Epá, Confirma-se. e realmente confirma-se. Miguel, quais são então as grandes lacunas a este nível? Eu acho que todos nós concordamos que a Madeira, o Funchal, também por maioria de razão por ser a capital, mas a Madeira neste momento está a ter um fluxo turístico massificado e que tem gerado distorções no dia a dia, no cotidiano de quem aqui vive e de quem aqui trabalha. E para Eh, como é que é? E, Pedro, e pôr retorno para as pessoas da economia. O próprio Presidente do Governo referiu que este era um chamado bom problema. Mas o facto de ser um bom, pode-se concentrar no bom, não deixa de ser um problema. E se é um problema, tem que existir medidas que mitiguem esta situação. Só a título de indicador, a Madeira tem neste momento 2 milhões de turistas a entrar cá por ano, com uma população de 251 mil habitantes. Ao passo que Tenerife, por exemplo, tem um conjunto, uma população flutuante de turistas de 7,38 milhões.
e tem 950 mil por ano de uma Habitantes. população de habitantes. Isto, se formos a ver o número de turistas por residente, os Açores não, Tenerife tem 7,77 turistas por cada pessoa, sabem, por cada pessoa que lá vive. A Madeira tem 8,28 turistas por cada pessoa que aqui vive. Se formos a fazer uma comparação com um dos maiores destinos turísticos também da América do Sul, nomeadamente Mas o Brasil, são 6 milhões. Aí é Dá. absurdo, aí é. Eles têm 6 milhões de Sem turistas. dúvida. Para Para uma 210 população milhões. Portanto, tem 0,03. É natural que este tipo de situações sejam mais intensas em destinos insulares ou em destinos como Barcelona, destinos do sul de Espanha, onde há uma concentração de pessoas muito mais elevada. E nesses locais já estamos a sentir revoltas da população para com o turista. Mas, Miguel, E desculpa se nós perguntar. fechamos, só quero dizer isto, e depois já podemos continuar. Se nós fechamos os olhos e dizer isto é um bom problema, porque os efeitos económicos que estamos a obter lucros e Melhoria da qualidade de a vida, tudo melhoria, aquilo a melhoria que seria da qualidade expectável. de vida, eh, Melhoria do nível de vida, não da qualidade de vida. significa que não devemos tomar nenhumas medidas. O que acontece, o que vai acontecer também na Madeira, nós já estamos a ver noutros sítios. Estamos a ver. E outros tomaram medidas antes de nós. Veneza já tomou medidas restritivas para o acesso aos turistas, um conjunto Barcelona, Barcelona, várias Canárias, tens várias manifestações. ilhas Quase gregas diariamente, também é. já têm esse tipo de medidas com limitação de número de Aliás, turistas. Cefalónia tem um contador de turistas, portanto. E o que é que na altura, só para dar aqui, como falamos do Funchal, o que é que na altura nós fizemos? Nós tínhamos uma estratégia local de turismo. Uma da estratégia local, a estratégia municipal de turismo contemplava um conjunto de medidas e diagnósticos para fazer face a este equilíbrio entre o receber bem e trabalhar e viver cá bem. E essa estratégia foi metida na gaveta e a verdade é que nunca mais se viu medidas para o turismo, a não ser a criação de taxas turísticas na ilha toda, mas no Funchal, onde eu recordo, tive a fazer quase a pregar sozinho a defender uma taxa turística desde 2018 e fui sistematicamente boicotado pela maioria na Assembleia Municipal do PSD e do CDS. Agora defendia isso, agora- numa ótica diferente. Agora, o mesmo conceito de taxa turística está aplicado no Funchal. São 12 milhões de euros anuais, mais de 12 milhões, mais de 1 milhão por mês, que estão a entrar nos cofres do município e que têm a obrigação de servir para políticas mitigadoras dos efeitos desta massificação turística. Podem perguntar, mas como? Mas como? A realidade é que não estamos a fazer nada. Há cidades em que têm, nos centros históricos, limitação horária, de determinados horários de entrada de carros de rentacar. Há cidades Aqui onde fizemos o há, contrário. há cidades onde são definidas zonas de contenção, onde o alojamento local não pode, Sim. não pode aumentar. Há cidades onde é proibido que o alojamento de longa duração, o arrendamento de longa duração, seja terminado para mudar Miguel, o próprio indumentária, tudo. nós, no Não Funchal fazemos e nada. até na Madeira, não temos feito rigorosamente nada. Escudamos de que isto é um bom problema, de que os efeitos económicos suplantam largamente os prejuízos que isso possa causar para a qualidade de vida e para a população, e a realidade está aí a nos bater à porta. Pedro, é um problema tremendo que pode, por exemplo, levar a que o governo tome medidas drásticas que possam mexer com a taxa turística, por exemplo, possa mexer com legislação que tem a ver, não aqui ao nível do governo, ao nível da Assembleia, como é óbvio, que tem a ver com as questões do licenciamento do alojamento local, enfim, perspectiva-se que possa aqui haver uma revolução ao nível legislativo. Eu só queria voltar um bocadinho atrás, falar da taxa turística. Na altura eu era Presidente da Câmara, da Silva Gouveia, pensava no Funchal e não pensava na Madeira, e eu pensava em Câmara de Lobos, mas também pensava na Madeira. Ninguém vem à Madeira para ver o Funchal.
para visitar o Funchal. As pessoas vêm à Madeira para visitarem o Funchal, visitarem o Porto de Muniz, ir ao Col das Freiras, ir a São Vicente, ir a Santana, e a verdade é que há E um graças a porto, ti, há um irei a porto de Câmara de cruzeiros, Lobos. há um porto de cruzeiros que por acaso é no Funchal, e é só o Funchal que tem toda essa receita. E a maioria dos hotéis está no Funchal, é o Funchal que tem essa receita. Mas a maioria das belezas naturais e os turistas vêm, sobretudo pela nossa natureza, pela nossa paisagem, não está no Funchal. Também está no Funchal, mas não está só no Funchal. As pessoas vêm cá, visitam toda a ilha, portanto, na altura disse que a taxa de ser regional, repartida, já uma forma de repartir. E como é que está agora? Conselhos, e Como é que agora, está agora? e agora está Tal como eu por tinha começar, proposto, não é? que é uma forma que eu acho que é errada, na minha opinião pessoal. Mas é o que está e é o que a lei Porque permite. Santana é um concelho com muita atividade turística, São Vicente Está Português, e tem uma receita Claro. muito reduzida em termos de taxa. Onde hotéis, praticamente. Principalmente por causa do número de camas. Mas o problema mau, como Miguel Silva Louveira fala, representa 28% do nosso PIB. Eu disse bom problema. Bom Algum problema. problema. Em termos de proveitos totais, representavam em 2024 756 milhões de euros. É verdade que o número de dormidas tem vindo a subir, que em 2024 atingimos 11,7 milhões de dormidas, ou seja, mais 66% de face a 2015. Ou seja, esta pressão que está a existir, sente-se na rua, sente-se no trânsito, com um número exponencial de renta-cars, mas a verdade é que também nos restaurantes sente-se mais trabalho, mais emprego, mais rendimento, nos hotéis, mais trabalho, mais rendimento, nos espaços turísticos E nos supermercados e também. nos supermercados, ou seja, é a economia a funcionar. Se pode haver limitações ou não, é uma questão que cabe às entidades estudarem, as cidades, o governo, limitar ou não, de que forma, que modelo usar. Obviamente, o próprio turismo na Madeira mudou muito. Todos nós nos recordamos, há uns anos atrás, passávamos na Ponte do Ribeiro Seco, e tínhamos um turismo que estava a passear completamente diferente daquilo que vimos hoje. Um turismo mais envelhecido. Hoje verificamos muitos jovens que não visitavam a Madeira há uns anos esta parte. O nosso turismo no passado era mais de inverno, agora é todo o ano. Portanto, tudo isto mudou e obviamente que pode haver aqui uma adaptação e deve haver políticas de mitigação noutra área, e o governo já está a fazer, no sentido de limitar, impondo o pagamento em alguns recursos pedestres, porque também quando vamos lá fora, quando vamos a um museu ou vamos visitar um palácio, há geralmente reservas online em que as pessoas fazem uma prescrição e pagamento para que não haja um grande fluxo de pessoas nesse momento e nesse dia. Agora, é preciso perceber que isto também é importante também para os madeirenses, é importante para a economia da Madeira, Mas, é importante para agora. Pedro, E temos tu és a economista, Claro. economista. E a economia é uma ciência do ser humano. E o problema que acho que me dá aqui a ideia é que nós estamos a esquecer das pessoas, quem cá vive, a um dado momento. E esse parece ser o problema maior, um dos Por isso maus que eu ia- problemas. Mas, ó, Joaquim, Eu qual é a ia solução? apontar isso que Qual é a solução, o Joaquim? Pedro disse que Já. gera empregos, é verdade, que Aliás, movimenta a temos que economia, sair mas fora tem, porque não outro, temos tem capacidade. outros, tem A outros, ONU, efeitos, a outra tem moeda, a outros outra efeitos. moeda. Tem o efeito do aumento do custo de vida para quem cá vive, porque quando Da aumenta, lógica da oportunidade aumenta dos para supermercados. todos, Aumenta nos para todos. supermercados, nos bares, nos restaurantes. Pedro, E a realidade é que há uma assimetria muito grande entre os proveitos do setor do turismo quem é que tem os e proveitos? os aumentos E dos quem é que tem o salários ónus? líquidos de Ou seja, quanto quem leva é que para recebe casa os um proveitos trabalhador e quem tem o da ónus da hotelaria, de um coisa? trabalhador da restauração. Isso não está a acompanhar na mesma proporção o crescimento macroeconómico da Madeira. Estás a entrar agora numa outra discussão. Há bocadinho falavas Não, estou a dos dizer, problemas que se eu estou a dizer que as pessoas estão a ter dificuldades porque o poder de compra que têm está a se Não reduzir acompanha? face ao aumento dos preços que estamos a ver generalizado porque as pessoas vêm cá e Há um quem problema. E vem nós tem temos um uma poder de ilha. compra maior e Exatamente. há uma área que isso é factual, que é a habitação. Hoje em dia, quem vem tem um poder de compra para comprar aqui Miguel, tu vais à queixa. Eu acho que o turismo que nós temos hoje, se calhar não é o mesmo turismo em termos de poder de compra que nós tínhamos no passado.
Eu acho que nós hoje Mas temos cria uma pressão que leva a um aumento Exatamente. do Essa é a nível questão. de Mas vida. é muito mais. Eu costumo utilizar os alojamentos locais na Ilha da Madeira e quando fazemos a volta à Madeira pelos caminhos reais, etc. Este ano aumentou, em média, 50% os valores das estadias em Miguel, relação e a ao- alimentação? Também. Houve até uma coisa muito simples como uma lambeca. Uma lambeca não, perdão, uma lambreta. Vais-te uma cervejinha. Já te volto a dar a palavra, o Pedro tem que sair por razões logísticas, uma deliberação, porque este é o último programa antes das nossas férias. Tens alguma dica, sugestão, uma receita neste contexto? É, para quem está de férias, boas férias. Para aqueles que ainda não estão de férias, mas que vão gozar durante este verão, férias, que tenham também umas boas férias e que aproveitem. Eh, Temos uma grande festa no próximo domingo, um arraial, aberto a toda a gente, a militantes e a não militantes. E o estacionamento, como é que é? Há Sobretudo, estacionamento? sinceramente, Pronto. sobretudo uma grande festa popular, como é o PSD, e convido-vos a todos para passarem na herdade e beberem uma cerveja da Madeira. eh, E um dentinho? E um já- dentinho, não. e um filho de espada Na barraca de Câmara de na Lobos. barraca de Câmara de Lobos. Tá combinado, eu vou lá estar em trabalho, mas pronto. Vai. Eu nem Não estarei lá. de forma nenhuma. Não sai. Imagina que é um apagão, Miguel. Vai ser. E chamam-te lá. Eu penso que a minha zona é mais Serra d'Água. Ainda não fazem festa da Serra Apagão d'Água. depende do teor alcoólico que apagou. Não é? Às vezes há. Força, Pedro. Isto hoje está um programa dinâmico. Entradas e saídas. Pá. Estamos quase no fim. O Joaquim não tinha abordado ainda a questão da massificação. O que é que achas? É necessário tomar medidas, isso é inequívoco. Não, isso sem dúvida já foi aqui dito, porque há aqui um conjunto de impactos que nós estamos a sentir e que, expectavelmente, a médio e curto prazo, o vamos sentir ainda mais. E não é à toa que vêm agora as taxas em alguns percursos. Quem hoje faz uma levada, a quantidade de lixo que nós encontramos nos percursos é uma coisa assustadora. A destruição do património, a produção de resíduos. Estamos aqui num conjunto de dos chamados os problemas de um problema bom, porque há problemas maus. Houve o banco bom e o banco mau na altura do BES, e a realidade é que temos aqui um conjunto de problemas que ameaçam a sustentabilidade do próprio destino. E devia ser aí que o governo devia apostar as suas fichas para resolver esse problema. Porque durante muito tempo tivemos a situação de não atingir um determinado número mais que um determinado número de dormidas, porque as consequências poderiam não ser de todo controláveis, e neste momento já passámos esse número. Portanto, temos Por via do alojamento local. completamente, porque está desregulado. Ou seja, temos aqui uma desregulação do mercado que é hoje essencial. Mas também está desregulado devido à lei Que o permite. leva a que as câmaras possam Claro, licenciar. independente. e isso é receita da Câmara. Acaba por ser da receita. O ónus mudou. A Câmara só depois fiscaliza. Fiscaliza se está em conformidade ou não. Vai a posteriori. Portanto, fiscalizar. na realidade. Antes era licenciado. E é uma fonte de agora é receita. posterior. Mas isso introduz um ruído. Mas as câmaras têm a faculdade de poder regular e regulamentar Mas, o AL. ó Miguel, mas aí vão zonas de perder contenção. receita. Vão perder receita como assim? Em termos de impostos e tudo. Ainda mais do que a taxa, mais do que 12 milhões. 12 milhões é 10% de um orçamento de uma cidade como o Funchal. Acho que qualquer perda de receita por via de uma redução de entradas de licenciamentos da AL é largamente compensada pela aplicação da taxa de Eu digo isto porque neste momento a capacidade do AL superou largamente a capacidade do alojamento turístico tradicional. Exatamente. Da hotelaria. Que é em impressionante. termos de camas. Em termos de número de câmaras. E a tendência a agravar-se porque muitos dos investimentos imobiliários estão a ser Direcionados quase que integralmente direcionados para essa Aliás, a vertente. recuperação que nós hoje temos na cidade é muito virada para isso. E nos edifícios. Mas essa é uma boa
É uma boa prática. é a boa parte do problema, que se A recupera. reabilitação, A reabilitação reabilitar prédios de veludos para colocá-los no mercado de alojamento, alojamento aí local, sim, foi como começou o boom do alojamento local. Essa era um caminho Era um- que acho que é uma mais-valia, sem dúvida. win-win, como se dizer, É. ganham todos. Ganham as cidades porque ficam menos inseguras, Ganha o proprietário, ganha o ganham o emprego. É. Agora, o que tem acontecido, e isto acontece na Madeira, são fundos imobiliários de fora da Madeira que compram prédios inteiros, que desocupam o prédio inteiro, acabando com os contratos que lá existem. E aconteceu aqui bem no centro do Funchal, não, recentemente. Um empreendedor que era, salvo erro, russo, comprou o prédio todo, despejou todos os inquilinos, colocou no alojamento local. E nem sequer tem cá presença. Portanto, é uma operação financeira pura. E isso desvirtua. Claro que desvirtua o Ah, mercado, porque o mercado. que está a fazer é criar, a empurrar as pessoas para fora das zonas de maior pressão urbanística, do centro das cidades. Há muitos funchalenses a terem que sair. Sim. Eh, E que este não caso, tem condições. este caso em particular, eu sei que um dos inquilinos que lá vivia foi para a Câmara de Lobos, outro foi para Machique, outro Pois. para Gaula, porque não conseguem, aos preços que estavam a pagar, não Não conseguem. conseguem um lugar aqui Não, no Funchal. Meus caros, temos que fechar com uma deliberação. Joaquim, começa por si. Bem, aproxima-se a boa época estival, aquela das férias, de recuperar energias, e realmente a deliberação era que, numa altura de arraiais, numa altura de festa e de folia, que houvesse o cuidado com o fogotório, que tantas vezes provoca incêndios desnecessários, que houvesse o cuidado com o álcool e o dentinho, porque acidentes acontecem, não é para todos, e que mantivéssemos a boa qualidade das águas da Madeira e que pudéssemos desfrutar desta ilha que ainda é nossa e cada vez perdemos um pouco mais dela, mas que ainda é um bocadinho da Pérola do Atlântico, a nossa Pérola do Atlântico. Miguel? Bom, antes de irmos de férias, agora que o calor começa a se fazer sentir e já se sabe a verão, eu desejo a todos, obviamente, que tenham um tempo de descanso, de retemperar forças, de também, se calhar, arejar consciências. E se me permites até fazer aqui uma recomendação, leiam bastante um dos livros que eu estou a ler agora do Richard Zimmler, um escritor que apesar de ter nome estrangeiro é Vive em português, Portugal, vive em exatamente. Portugal, chama Aldeia das Almas Desaparecidas, que trata sobre a forma como a Inquisição lidava com algumas diferenças na altura em Portugal. Portanto, regressemos da alma arejada, porque E setembro empático. estará quente. Será quentinho, não é? Também. Isso. Voltaremos então em setembro com este painel para aí já mais próximo das eleições autárquicas, que, como se sabe, se realizam a 12 de outubro, podermos dissecar o que é que vai sendo dito e prometido na campanha eleitoral. Boas férias, fiquem bem. Fiquem bem, boas Até à férias. próxima.